Exercício 11. Encontrar o ponto mínimo da função y igual a 1,5 que multiplica x ao quadrado menos 27x mais 42 que multiplica logaritmo natural de x menos 10. Portanto, o mínimo de uma função, recordando aí o conceito, acha-se inicialmente achando a derivada da função. Depois de achar a derivada da função, igualar a zero a primeira derivada para encontrar os zeros da primeira derivada. Depois representar numa reta real e avaliar os intervalos de crescimento e decrescimento. Portanto, onde a função mudar de sinal de positivo para negativo, nesses pontos a função atinge um máximo. E onde a função mudar de sinal de negativo para positivo, nestes pontos a função atinge o mínimo. Então, este é o artifício que vamos aplicar para solucionar este exercício. Inicialmente, vamos achar a derivada desta função. Então, achando a derivada desta função, eu tenho que x ao quadrado derivar igual a 2, 2 vezes 1,5, que é 3 sobre 2. Então, posso simplificar este 2, então fica 3x. 27, menos 27x a derivar, isso é igual a menos 27. Mais 42, que multiplica o logaritmo natural de x a derivar. Logaritmo natural de x a derivar é igual a x a derivar sobre x. Portanto, isso é igual a 1 sobre x, que multiplica por 42, isso é igual a 42 sobre x. E menos 10 a derivar é igual a 0. Por isso que eu já não represento, é 0. Então, achada a primeira derivada, igualo a 0 a primeira derivada. Portanto, para encontrar os zeros da primeira derivada, igualando a 0, tenho que 3x menos 27 mais 42 sobre x será igual a 0. Multiplico toda essa expressão por x. Portanto, tenho que 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. Menos 27 vezes x vai dar menos 27x. 42 sobre x vezes x vai dar 42. Mas depois posso dividir essa expressão por 3. Então, cairei na seguinte expressão. X ao quadrado menos 9x mais 14 será igual a 0. E aqui, esta é uma equação quadrática. Vocês podem ir pela fórmula quadrática, né, para encontrar as raízes. Como também podem utilizar um método muito simples. Procuram dois números que multiplicando vai dar 14 e somando vai dar menos 9. E os números são menos 7 e menos 2. Portanto, menos 7 vezes menos 2 vai dar 14. E menos 7 menos 2 vai dar menos 9. Daí que esta expressão vai cair no produto de duas expressões, igual a 0. E aqui aplico a lei do anulamento do produto, que diz que dois produtos são nulos. Se somente se apenas este é nulo ou este é nulo. Portanto, um deles for nulo. Não é? Então, este, se for nulo, né, teria que x será igual a 7. Ou este, se for nulo, teria que x será igual a 2. Portanto, 7 ou 2 fazem parte ou verificam esta equação. Então, encontrados os valores de x, represento isso numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Portanto, tenho aqui 2 e 7. Mas eu represento aqui o zero porque o zero vai indefinir a primeira derivada. Se eu substituir aqui 0, portanto, a primeira derivada não vai existir. Então, tenho que retirar este 0. Então, depois, né, de representados os valores, vou escolher certos valores desses intervalos. Portanto, menos 1, 1, 3 e 8. E depois substituir na primeira derivada. Substituindo menos 1 na primeira derivada, que nós temos menos 3, menos 27, menos 42, vai dar negativo. Substituindo 1 na primeira derivada, portanto, vai dar positivo. Substituindo 3 na primeira derivada, portanto, vai dar negativo. E substituindo 8, vai dar positivo. Então, nós temos que de menos infinito a 0 a função decresce. De 0 a 2 a função cresce, de 2 a 7 a função decresce e de 7 a mais infinito a função cresce. Então nós temos aqui intervalo de decrescimento, crescimento, decrescimento e crescimento. O que nos interessa na realidade é avaliarmos o sinal. Onde a primeira derivada muda de sinal de negativo para positivo, aqui a função atinge o mínimo. É o que nós queremos achar, nós queremos achar o mínimo desta função. Então no ponto 0, a primeira derivada muda de sinal de negativo para positivo. Mas só que o ponto 0 é um ponto de descontinuidade. Portanto, é um ponto que, ao substituirmos na primeira derivada, vai indefinir a primeira derivada. Então, este valor não pode ser considerado como valor mínimo. Então, o único valor mínimo aqui é o 7, pois aqui no ponto 7, a primeira derivada muda de sinal de negativo para positivo. E o 7, substituindo o 7 na primeira derivada, existe. Não é? Então, é um valor considerado, portanto, este valor é o valor mínimo, não é, desta função.
Então, como resposta, posso afirmar que x mínimo será igual a 7. Atenção que eu represento simplesmente uma das componentes do ponto mínimo, x mínimo igual a 7. Mas vocês poderiam representar de forma completa. Portanto, encontrariam y mínimo. Para encontrar y mínimo, basta substituir x mínimo na função inicial. Portanto, substituem aqui o valor de x mínimo e encontrar então y mínimo. Depois poderiam dizer que mínimo tem coordenadas x mínimo e y mínimo. Mas eu represento simplesmente uma das componentes, x mínimo. Isto já é suficiente. Então, esta foi a resolução do exercício número 11. Assim terminamos com a primeira parte do Exame Estadual Unificado Rússia 2022, o famoso EGE de Matemática. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Espero que na segunda parte, depois da segunda parte, tem exercícios bastante interessantos, não é? Só que resolvemos aqui uma das variantes, a primeira parte de uma das variantes, e conto contigo tanto na segunda parte. Tanto fique ligado a este canal. Juventude, isto é ciência. Até mais.